Muito bem, seja bem-vindo de volta e nessa aula você vai descobrir como definir bem rapidamente o seu posicionamento para que assim você consiga atrair e atender o seu cliente ideal e se tornar a única opção viável e importante para ele, de fato, conseguir fazer a decisão de compra para o seu produto, o seu serviço. E assim você conseguir ter um fluxo mais constante de novas pessoas, novos prospects interessados em comprar de você. Porque aqui você vai descobrir como se destacar dentro do seu mercado. Algo muito importante, crie o seu posicionamento sempre se baseando nos desejos e necessidades do mercado. Em outras palavras, crie o seu posicionamento para poder atender uma necessidade, um desejo do seu cliente dos sonhos. Porque a partir disso, você conseguindo se definir o seu posicionamento em termos de marca, em termos de negócio, em termos de produto, baseando-se em uma necessidade ou em um desejo, você consegue ter uma comunicação mais clara, mostrando para o seu cliente dos sonhos que você tem a solução certa para o problema ou o desejo que ele está tendo na vida dele. Aqui é fundamental você ter claro também quem você quer ser para o seu cliente ideal. Quem você quer apresentar ali, qual é a imagem mental que você quer criar na mente do seu público ideal para você poder destacar a sua empresa, o seu negócio dentro do mercado. Para isso, existe um processo para você conseguir definir o seu posicionamento. A primeira etapa é escolha o seu cliente ideal. Então você viu isso lá na última aula. É fundamental você já ter respondido todas as perguntas para você ter claro. Se eu te perguntasse aqui agora, qual é o seu cliente ideal? Você conseguiria me responder bem rapidamente quem é o seu cliente ideal, sem utilizar aqueles detalhes demográficos chatos, como a maioria fala? Isso daqui precisa estar muito claro para você. Precisa ter nítido quem é o seu cliente ideal. A partir disso, você vai olhar para o mercado e vai começar a definir quais são os seus concorrentes. Como você vai fazer isso? Basicamente, o que a sua concorrência faz bem? Quem são os seus concorrentes? Tá? Primeira coisa, né? Quem são? Deixa eu botar aqui, ó. Quais são os seus concorrentes? E a partir disso, ó, quais são os seus concorrentes? O que eles fazem bem? O que ainda falta? Aqui é uma coisa muito importante. Seja maduro na definição da sua concorrência. Não fica focando, eles não fazem isso daqui, eles estão errando isso daqui, o meu produto é melhor. Isso daqui é um jogo de criança. O jogo de gente grande é basicamente, olha, quem são meus concorrentes, o que eles fazem bem e o que tem dentro desse mercado aqui que não está sendo explorado. O que ainda falta? O que eles ainda não estão atendendo? Olha para os seus maiores concorrentes. Isso daqui é muito importante, porque os maiores concorrentes eles têm a habilidade de criar demanda. E você olhando para essa demanda no mercado, você consegue entender exatamente como se posicionar. Um exemplo disso no mercado digital. Você provavelmente já deve ter visto vários grandes players no mercado criando trocentos conteúdos, fazendo lançamentos gigantescos. E automaticamente eles vendem muito mais. A comunicação é uma comunicação de massa. Automaticamente, dentro dessas massas, existem pessoas interessadas em um acompanhamento mais personalizado. Então, quando você começa a analisar que existe uma demanda de um acompanhamento mais personalizado, você se posiciona de maneira diferente para poder atrair esse público. E coloca o seu concorrente meio que trabalhar de graça para você, porque ele vai comunicar com a massa, educar o mercado e você vem, pega esse mercado já educado e apresenta uma solução. Basicamente esse é o jogo que vai te destacar dentro do mercado e vai fazer você ter um lucro grande mesmo atendendo poucos clientes. Isso aqui é fundamental. Então quais são os seus concorrentes? O que sua concorrência faz bem? O que ainda falta? Você entender o que eles fazem bem vai te ajudar a otimizar também, ou até mesmo criar soluções que peguem parte do que a concorrência está fazendo bem e otimize ela. Ou até mesmo criar algo completamente novo. Então é algo para você poder ficar presente. Qual é a mensagem que eles passam? O que eles prometem? Quais são as suas ofertas? Quais são as ofertas disponíveis que eles têm no mercado? Qual é o gancho ou a ideia que está sendo usada para conquistar a atenção do seu cliente? O que o seu concorrente normalmente diz com muita intensidade, muitas vezes? Você começa a entender aqui qual é o gancho, qual é a ideia que ele está utilizando, qual é a promessa principal que ele está fazendo, qual é o recurso, método ou segredo dentro do que ele vende que é responsável por entregar o resultado. Ou seja, qual é o mecanismo, qual é o elemento único dentro da oferta que ele tem que ele defende como sendo o principal, tá? O único que faz com que o resultado que ele está prometendo seja alcançado. A partir disso, qual é... um outro exemplo aqui, tá? Então, aqui, eu estou prometendo aqui como você constrói uma audiência infinita. Como que você vai fazer isso? Através de uma metodologia de 4 fases. Então, esse é o elemento secreto, esse é o elemento que viabiliza o alcance da promessa, entende? Então, quando você for analisar seu concorrente, você vai analisar isso. O que ele está falando ali? Qual é o método segredo ou recurso que ele está se intensificando ou se apropriando para poder apresentar a oferta dele como única. Isso vai te ajudar a ter também uma visão diferente quando você for construir a sua oferta, para mostrar como que ela é única e diferente do mercado. Depois, qual é o benefício que ele afirma que só ele está entregando?
Quais as afirmações que ele faz sobre o produto? Que é barato, que é fácil de usar, que é rápido, que é econômico, que é durável, é o quê? Quais são as afirmações, atributos que ele utiliza? O seu concorrente, tá? Dentro do produto que ele está promovendo. Como que ele está provando as afirmações que ele está fazendo, as promessas que ele está apresentando? São depoimentos, são provas de resultados, são prints, são como? Como que ele está provando a promessa que ele está fazendo no mercado? O que ele está entregando de fato? O que vem na oferta? Qual é o composto, o conjunto, os elementos que ele está entregando dentro ali? O que é o produto dele ou o serviço? Quais são os preços e termos de pagamento? E, por último, quais são as garantias que ele está entregando? Isso daqui é muito importante para você ficar presente a respeito do que os seus concorrentes estão fazendo para poder te ajudar a entender níveis diferentes que você pode apresentar no mercado para poder criar um novo nível de diferenciação. Quando você já define o seu cliente ideal, você já consegue ter um nível de diferenciação alto. Agora, quando você entende o que os seus concorrentes estão fazendo e começa a pegar elementos, mas colocar a sua abordagem, você consegue ir para um novo nível de diferenciação. Uma dica muito importante: olhe para o que os grandes concorrentes estão fazendo e veja o que está faltando, como eu já disse aqui no início dessa aula. E por maior que o concorrente seja, sempre ele vai criar uma demanda reprimida. E para você poder fazer essa pesquisa, poder entender melhor tanto os ângulos, quanto as abordagens que está sendo utilizada, os anúncios que esse concorrente está fazendo, tem uma ferramenta chamada Facebook Library. Dá uma olhada no Facebook Library, pega a página do Instagram, do Facebook que esse concorrente tem e vai lá ver quais são os anúncios que ele está promovendo, qual é o anúncio mais antigo que ele está promovendo. Naturalmente, se tem um anúncio muito antigo que está rodando ainda e você consegue ver lá desde quando o anúncio está rodando, você tem uma grande chance de entender qual é a abordagem que está dando mais certo para ele e a partir disso conseguir ter um atalho, um caminho mais rápido para você alcançar a mente da sua audiência e pegar uma derivada daquilo que ele está abordando para poder chamar ainda mais atenção. Então essa aqui é uma dica que você pode fazer também para poder espiar a sua concorrência e a partir disso, lembrando, você não vai copiar a sua concorrência, você vai entender o que eles estão fazendo, para quê? Para poder então ver o que o mercado está comprando e a partir disso encontrar brechas para você conseguir se posicionar de maneira mais estratégica. Então é um elemento de inteligência que você vai utilizar aqui para poder então se diferenciar. A partir disso, definiu o seu cliente ideal, definiu os seus concorrentes, você então vai começar a entender e visualizar quais são os seus diferenciais únicos. Primeiro, a nível pessoal, quais são os seus pontos fortes? No que você realmente é bom? O que faz você único e especial e te diferencia de todos os outros profissionais? Se você for um profissional autônomo aqui, um liberal, é fundamental você ficar presente para isso. Por que as pessoas devem escolher você e não as outras pessoas? E vai um pouco além, tá? Ah, porque eu tenho a melhor formação. Ok, mas o que mais? E o que mais? Por quê? Por quê? Por quê? Vai se perguntando para poder ir a fundo. Quais são as principais 3 razões que fazem com que as pessoas contratem você ao invés de outros profissionais? Qual é o seu principal diferencial em relação ao seu trabalho, seu produto, seu serviço? Quais os principais benefícios concretos e palpáveis você traz para a vida dos seus clientes? Quais são os 10 principais problemas, dores ou necessidades que você resolve com o seu trabalho? Quais são os 10 principais resultados frequentes que os seus clientes têm? Isso aqui é fundamental para você ficar presente também, o porquê você é único dentro do seu mercado. E aqui é um exercício muito de humildade para você olhar para dentro e entender exatamente o que faz diferença para a vida dos seus clientes, para você conseguir enaltecer esses pontos fortes e também entender quais são os pontos fracos que precisam ser ajustados. E depois você tem que olhar para o seu produto. E aqui entenda produto, serviço como mesmo. Dentro disso, olha com muito carinho, com muita humildade para o seu produto e seu serviço. Quais são as características do seu produto, do seu serviço? Como que ele entrega? O que você faz? O que a pessoa realmente recebe? Essas são as características, tá? Aqui. Por que ele é melhor? O que torna ele diferente das demais opções? O que essas características entregam de benefício para o seu cliente? Então, por exemplo, aqui, ó, a característica desse treinamento. Esse treinamento tem mais ou menos 50 minutos de aula. Como que 50 minutos de aula faz isso ser um benefício? Olha, por ter 50 minutos de aula, vai facilitar para que você, em menos de 1 hora, entenda exatamente o que fazer para atrair clientes. Percebe? Então você primeiro define as características e depois pergunta como que essa característica traz um benefício para o meu cliente final. A partir disso você vai detalhar. Tem 10 características? Define, pergunta cada uma dessas 10 características, o que essa característica em específico traz de benefício para o seu cliente final, porque são os benefícios que as pessoas vão comprar. Qual é a promessa principal do seu produto? O que ele promete resolver ou qual resultado ele promete alcançar? Quais as provas você pode apresentar para o seu cliente, para o mercado, para deixar claro que você consegue entregar a promessa que você está fazendo?
Quais são os fatores que podem gerar credibilidade para você e sua empresa? Aqui são aparições em mídia, depoimentos, número assim, de engajamento, seguidores como um todo. É um hacker de autoridade, mas gera credibilidade, mas não é o principal. O principal aqui seriam depoimentos de clientes, aparições em mídia, conteúdo com propriedade, conteúdo que gera resultado imediato para o seu cliente. Quais são os benefícios que apenas o seu produto consegue entregar para o seu cliente? O que o seu produto é único? Só você consegue entregar? Qual é o recurso, método ou segredo dentro do seu produto que é responsável por entregar o resultado? O que faz com que a promessa seja cumprida? Se você está prometendo, por exemplo, aí que o seu cliente vai perder 10 quilos em 2 semanas, qual é o elemento que vai viabilizar isso? Qual é o método, recurso ou segredo que vai fazer com que o seu cliente atinja esse resultado? Ou seja, perca 10 quilos, dentro desse exemplo. Então você precisa entender a sua promessa e depois olhar dentro do seu produto qual é o elemento, recurso, segredo, método que vai fazer com que a promessa seja concretizada. Existe algo dentro do seu produto que possa ser intelectualmente interessante para o seu público? Ou seja, o seu produto torna o seu cliente intelectualmente mais interessante, ele muda o status dele. Exemplo, os produtos da Apple fazem com que a pessoa atinja um novo status. As pessoas gostam de mostrar, olha, eu tenho um iPhone. Então o seu produto causa esse tipo de efeito também. Existe algo intrigante na história pessoal que possa ser utilizado, aplicado no seu produto, utilizado no marketing? Ou seja, você tem uma história que envolve o seu produto, seu serviço, que te motivou a criar um produto ou a prestar esse tipo de serviço? Isso aqui é fundamental para você pegar também, para você dar mais ainda, ter um elemento único. Quais são os benefícios que o seu produto gera para o seu cliente? O que o seu produto faz pela vida do seu cliente? A partir disso, você definindo bem claramente, responda bem detalhadamente cada uma das perguntas, você vai lá criar os níveis de benefício. Benefício funcional, que é qual benefício eu vou ter ao comprar o seu produto? O que a pessoa vai ter em termos de função? Como que a vida vai ser melhor? Benefício dimensional, que é o que isso vai causar de mudança prática na minha vida? E depois o benefício emocional, como isso vai fazer eu me sentir. Então são 3 níveis de benefício que você vai construir a partir do entendimento das características, resultados, diferenciais do seu produto. Entendeu essa terceira etapa, encontrou seus diferenciais únicos, então você vai fazer a sua declaração de posicionamento prévia, que é basicamente precisa de alguns elementos aqui. São 5 deles. Primeiro, uma promessa, que é a declaração com um benefício explícito, concreto e palpável que o seu produto ou seu serviço vai entregar ao segmento de clientes que você escolheu atender. Depois, o problema, que é a descrição da necessidade, desejo ou contexto de vida que o seu cliente ideal vive e que seu produto ou serviço ajuda a atender, a resolver. Você vai precisar de um mecanismo, que é um meio, um veículo, um método, segredo, recurso único que apenas você consegue entregar para fazer com que o seu cliente dos sonhos consiga ter o que ele deseja. Se você entrega um resultado mais comum, tá? Aqui algo que possa ser facilmente copiado, o que você precisa fazer é basicamente apresentar como que o seu meio, o seu mecanismo pode ajudar a pessoa a alcançar o resultado mais rápido, mais seguro, mais econômico, mais lucrativo do que os seus concorrentes. Então é basicamente apresentar algo que às vezes o seu concorrente não está apresentando. Vamos imaginar a perda de peso mesmo. Perda de peso é um mercado que assim, já tem muita sofisticação, tem muitas promessas. Você pode simplesmente começar a olhar por que o seu é mais rápido? Por que o seu é mais seguro, mais econômico, lucrativo? Quais são os elementos que você pode enaltecer dentro do seu veículo, dentro do seu mecanismo, que vão fazer com que o seu cliente escolha você e não o seu concorrente? Então, às vezes aqui, basicamente, você colocar que o seu modelo, o seu serviço, ele vai ser mais rápido, mais seguro, mais econômico, mais lucrativo, mesmo que os dois concorrentes entreguem algo igual, tá? Aqui, por isso que é fundamental. Se for algo simples, algo mais comum, você precisa enaltecer alguns elementos de rapidez, segurança, economia, lucratividade, para você poder se diferenciar. Nós temos aqui também o elemento de tempo, que é a descrição de prazo. Sempre que possível, né, quando você conseguir apresentar um prazo de quanto tempo seu cliente terá um resultado, você pode utilizar. Não é uma regra, algumas áreas não permitem você utilizar a questão do prazo, que está tudo bem. Mas se você tiver a oportunidade de utilizar, é excelente. Então, em resumo, o que você tem aqui é o que você ajuda a alcançar. Tá? Você ajuda quem a alcançar o quê? De que forma e em quanto tempo? A partir disso, você tendo clareza desses elementos, então a gente vai para definir os scripts. Existem alguns modelos aqui. O modelo 1, eu ajudo o público-alvo a alcançar, ter, resolver problema tal por meio do mecanismo, que é o seu meio. Exemplo, eu ajudo profissionais liberais a virarem autoridades e referências de seus mercados por meio da poderosa metodologia da audiência infinita. Então, essa é uma declaração simples de posicionamento que você vai ter. Depois, um modelo um pouco mais sofisticado é eu ajudo o público-alvo a alcançar, ter, resolver problema ou resultado em tempo tal por meio do mecanismo e esse mecanismo faz com que eles tenham resultado sem que uma objeção. Exemplo.
Ajuda profissionais liberais a virarem autoridades e referências em seus mercados em 6 meses por meio do método Audiência Infinita. Esse método faz com que eles tenham resultados sem que precisem passar o dia gravando vídeos de conteúdo para suas redes sociais. Então são exemplos que você vai utilizar para nortear o seu posicionamento, para você ter aquele seu pitch de elevador, a sua apresentação rápida do que é a sua empresa, para quem ela serve e o que você vende, quais os resultados você gera. Então, a partir disso, você vai conseguir construir. Escolheu, definiu seu cliente ideal, definiu seus concorrentes, encontrou seus diferenciais únicos, criou a sua declaração de posicionamento. A partir disso daí, para você clarear ainda mais, você vai botar aí o que você faz, quem você ajuda, como você ajuda e quais os resultados você gera. Então aqui, o que você faz em termos gerais ali, qual que é o serviço que você presta, aqui é o que mesmo, qual que é o seu produto, qual que é o seu serviço, quem você ajuda, que é basicamente qual é o público que você atende, que você escolhe, qual que é o seu cliente dos sonhos, como você ajuda a esse público, que é o mecanismo, a forma como você vai ajudar ele a atingir, quais são os elementos do seu produto ou serviço que ajuda esse público e quais são os resultados que ele gera. Logo aqui embaixo vai ter também um material com todas essas perguntas. A minha sugestão é que você baixe esse material para poder realmente responder cada uma delas com o máximo de detalhes possíveis. Eu sei que é algo bem, um pouco desafiador responder esse monte de perguntas, mas confie em mim, porque quando você tem isso daqui com clareza, tanto a parte de cliente ideal quanto posicionamento também, na próxima aula nós vamos ver a questão da oferta, você vai ter assim elementos poderosos para poder se diferenciar dentro do seu mercado. É esse trabalho aqui, tá? Eu sei que é trabalhoso, eu sei que é um pouco até mesmo chato de poder fazer, que é desafiador, mas confie em mim. É muito importante que você faça isso, que você dedique tempo, que você realmente coloque no papel, crie uma planilha ou simplesmente um documento no Drive ali para colocar todas essas informações. Se você tiver equipe, peça ajuda à sua equipe, porque essas informações aqui, depois de prontas, você vai ter uma inteligência de marketing e vendas muito superior a pelo menos aí 90% dos seus concorrentes. Porque pelo simples fato de ser desafiador, chato fazer essa parte, a maioria não faz. E a maioria tem dificuldade depois para poder atrair cliente, para poder ter um posicionamento melhor. E aqui é um tempo que você está investindo para você descobrir melhor a sua audiência, para você conseguir entender quem você quer, para que depois, na parte de criação de conteúdo, isso fique muito simples. É isso que vai te possibilitar criar conteúdo com muita facilidade, criar audiência, atrair muitos seguidores e transformar esses seguidores em clientes, porque você vai estar atraindo o seguidor certo para você. Vai te ajudar a se transformar uma referência, uma autoridade para o seu mercado. Vai te ajudar a vender muito, mas muito mais fácil, porque você vai passar a comunicar a mensagem certa para o público certo. E só é possível fazer isso por meio de pesquisa, entendimento, clareza. E você tem clareza a respeito a partir do momento que você estuda, que você coloca no papel aquilo que você quer. Então, confia em mim, aplica, responde também com o máximo de detalhes essa parte de posicionamento, que você vai conseguir obter resultados ainda melhores. Espero que você tenha gostado dessa aula. Um grande abraço, viva com paixão e até daqui a pouco.